que você faria se o sistema legal falhasse em fazer justiça para seu filho assassinado? E essa é uma pergunta que ronda a história de Marianne Bachmeier, uma mulher que dividiu a opinião pública na Alemanha. É um caso emblemático, Max, que nos convida a mergulhar em temas como justiça, vingança e os limites da lei. Eu sou Max Lopes e aqui comigo está Marta Pio Mendes. Olá! Este é o Personagens Aleatórios, o podcast que explora as nuances da vida de figuras controversas e os dilemas que elas nos apresentam. Hoje vamos desvendar a história de Marianne Bachmeier. Para você que acompanha o caso, preparamos um mergulho profundo na vida dessa mulher, desde sua infância turbulenta até o ato que a colocou no centro de um debate moral. O assassinato em plena corte do homem que tirou a vida da sua filha. Marianne Bachmeier nasceu em um campo de refugiados após a Segunda Guerra Mundial. Um começo de vida marcado pela instabilidade e pela sombra do conflito. Você vai perceber ao longo da sua pesquisa que essa instabilidade se torna um tema recorrente na vida dela. Sim, Max e a figura paterna contribuiu para essa atmosfera. Joseph P. de Marianne era um ex-oficial da Waffen-SS condecorado na frente russa. Ele se agarrava à crença de que Hitler retornaria e negava a realidade do pós-guerra. Um fanático nazista preso a um passado de horror. Imagina o impacto disso na mente de uma criança. E para piorar a situação, Joseph era alcoólatra, o que tornava o ambiente familiar ainda mais imprevisível e perigoso. A mãe de Marianne Anna vinha de uma família rica, mas a guerra e o casamento com Joseph a levaram a uma realidade completamente diferente. Uma história de perdas e frustrações que, sem dúvida, moldaram a personalidade de Marianne. Após a separação dos pais, ela foi morar com a mãe e o padrasto Tio Paul. Outro homem que, em vez de oferecer segurança e afeto, trouxe mais dor para a vida de Marianne. Exatamente. Tio Paul era abusivo, perpetuando o ciclo de violência que Marianne vivenciava desde a infância. Sim, desde cedo, Marianne buscou um amor e aceitação, mas acabou encontrando mais dor e instabilidade. Aos 16 anos, ela se envolveu com Hermann Pagel, um jovem de família rica. Um romance que resultou em uma gravidez precoce e no abandono por parte de Hermann, influenciado pelo pai. Marianne, grávida e abandonada, foi expulsa de casa pelo padrasto. E essa vulnerabilidade a tornou alvo de mais violência. Tempos depois, Marianne reencontrou Hermann e foi estuprada por ele. E esse ciclo se repete quando Marianne engravida pela segunda vez de um outro relacionamento que também não deu certo. 2 gravidezes, 2 pais diferentes, 2 adoções. Marianne, ainda jovem, já carregava o peso de decisões dolorosas e da crítica da sociedade. E em meio a esse turbilhão de emoções, Marianne conhece Christian. Um homem que a princípio parecia diferente, capaz de oferecer a estabilidade que ela tanto desejava. Dessa relação nasce Anna, a filha que mudaria para sempre o destino de Marianne. A vida com Christian, apesar da promessa de estabilidade, se revelou mais um relacionamento turbulento na vida de Marianne. As brigas eram constantes e a sombra do passado com suas experiências traumáticas pairava sobre o casal. Em seus relacionamentos, Marianne oscilava entre a busca por segurança e a tendência a criar conflitos. Com Christian, essa dinâmica se intensificou. E nesse contexto de instabilidade, quem mais sofria era a pequena Anna. Crescer em um ambiente permeado por brigas e tensões certamente impactou a vida da menina. Sim, a infância de Anna foi marcada pela instabilidade emocional dos pais. E o mais triste é que Marianne, consciente de seus problemas e da atmosfera conturbada que criava, chegou a considerar entregar Anna para adoção. O que a fez desistir da adoção? Mas essa decisão ou indecisão teve consequências trágicas. A tragédia que se abateu sobre Anna aos 7 anos de idade teve como palco um dia aparentemente comum, em que a menina acabou faltando à escola. Em maio de 1980, após uma discussão com a mãe, Anna não foi para a escola e acabou indo para a casa de Klaus Grabowski, um vizinho que morava a menos de 200 metros do bar de Christine e Marianne. Grabowski era um açougueiro de 35 anos com um passado sombrio e perturbador. Ele já tinha sido condenado por abuso sexual de menores, o que tornava sua proximidade com Anna ainda mais assustador. Um pedófilo morando perto do bar frequentado por Anna e seus pais. É de arrepiar pensar que a menina estava exposta a esse perigo tão próximo. E o pior, ele tinha sido castrado por decisão judicial, como um tratamento, para evitar que ele fizesse de novo. Inacreditável. Mas ele fez terapia hormonal para reverter a castração, para voltar a ter desejos sexuais. Meu Deus, como a justiça permitiu isso? Um erro terrível. O que aconteceu quando Anna foi para a casa dele? Os detalhes do que aconteceu naquela tarde são chocantes. Grabowski manteve Anna em cativeiro por horas, abusando sexualmente da menina e, por fim, a estrangulando com uma meia-calça. Um crime brutal, covarde, que destruiu para sempre a vida de Anna e marcou a alma de Marianne de forma irreparável. Diante de um crime tão hediondo, buscamos entender como a justiça agiu. Grabowski foi preso. Sim, Max. Grabowski tentou encobrir o crime enterrando o corpo de Anna em uma caixa de papelão na margem de um canal próximo. No entanto, sua namorada, horrorizada com o que ele havia feito, o denunciou para a polícia. A justiça, pelo menos nesse ponto, foi feita.
Grabowski foi levado ao julgamento pelo assassinato de Anna. A dor de Marianne era imensa amplificada pela postura fria e insensível de Grabowski durante o julgamento. Ele não demonstrava remorso, que aumentava a revolta e a sensação de impotência de Marianne. E essa revolta alimentada pela dor da perda e pela frieza do assassino culminou em um ato extremo que chocou a Alemanha e o mundo. No terceiro dia do julgamento, Marianne, portando uma pistola Beretta calibre 22, entrou no tribunal e atirou em Grabowski. 6 tiros atingiram Grabowski pelas costas, levando à morte instantânea. Marianne, após disparar contra o assassino sua filha, se entregou à polícia sem resistência, declarando: "Eu queria atirar no rosto dele, mas atirei nas costas dele. Espero que ele seja morto." Um ato impulsivo movido por uma dor incontrolável que colocou Marianne no centro de um debate sobre justiça e vingança, como a justiça alemã lidou com um caso tão complexo. O julgamento de Marianne Bachmeier se tornou um dos mais emblemáticos da história da Alemanha. De um lado, a mãe que havia perdido a filha de forma brutal e que, em um ato de desespero, fez justiça com as próprias mãos. Do outro lado, a lei que, apesar de reconhecer a dor de Marianne, não podia ignorar o crime que ela havia cometido. Em meio a essa dualidade, qual foi o veredito? Marianne foi condenada a 6 anos de prisão por homicídio culposo. No entanto, ela cumpriu apenas 3 anos da pena. A decisão do tribunal levou em consideração o estado emocional de Marianne no momento do crime, reconhecendo que ela agiu sob forte pressão emocional. Após cumprir parte de sua pena, Marianne se casa com Rolf Brockmann, um professor que ela conhecia diante da tragédia. Juntos, eles se mudam para Lagos, na Nigéria, buscando um recomeço, um novo capítulo longe dos fantasmas que assombravam. Infelizmente, o casamento com Rolf termina após 4 anos. Marianne então se muda para Sicília, na Itália, buscando mais uma vez um recomeço. Na Sicília, Marianne encontra uma nova amiga, Elke Cosimano, que a acompanha em seus últimos anos de vida. Mas o destino que já havia lhe pregado tantas peças reservava mais uma aprovação para Marianne. Em 1996, Marianne é diagnosticada com um câncer terminal. Diante da doença, ela decide voltar para a Alemanha, para Lübeck, a cidade onde tudo aconteceu, onde sua filha Anna foi assassinada. Marianne passou seus últimos meses em Lübeck, acolhida pela amiga Elke, que cuidou dela com dedicação e carinho. Em seus últimos dias, Marianne concedeu uma entrevista reveladora. Nessa entrevista, ela admitiu que o assassinato de Grabowski foi premeditado, contrariando a versão que ela havia sustentado durante o julgamento. As motivações de Marianne para essa confissão tardia permanecem um mistério. Marianne Bachmeier morreu em setembro de 1996 aos 46 anos de idade. Sua história continua a ser debatida até hoje, dividindo opiniões entre aqueles que a veem como uma justiceira e aqueles que a condenam por ter tirado uma vida. E você, o que pensa sobre a história de Marianne Bachmeier? Você a condena por ter feito justiça com as próprias mãos, ou se compadece da sua dor e entende seu ato extremo como um grito de desespero diante da perda da filha. Compartilhe conosco suas reflexões sobre esse caso tão emblemático que nos leva a questionar os limites da lei, o significado da justiça e o poder devastador da dor e da vingança. Continue acompanhando personagens aleatórios para mais histórias fascinantes e debates instigantes.